capítulo 6, verso de número 40. Então, os irmãos encontram o texto sagrado, capítulo 6, verso 48. Quero agradecer ao Roberto pela oportunidade que nos consegue estar nessa casa, nesse santo lugar, com os santos, as santas do Senhor, e um coração congratulado e festivo em participar, cultuar a Deus nesta hora solene, culto ao Eterno. Obrigado, reverendo pastor José Martins, Deus abençoe meu amigo, família e coração, Leomar, nossa família, Mara, Deus abençoe, Aurélia. Esqueci o nome do livro. Mateus, abençoado Mateus já era aqui, mas sai mais. Deus abençoe a todos, queridos obreiros, o santo ministério do obreiro, dessa grande cidade, desse grande ministério aqui, pastor presidente, pastor Brasil, Deus abençoe. E Jesus, uma certa vez, ele foi confrontado pelos judeus. Está na nossa Bíblia, no Evangelho. Os judeus confrontaram Jesus, porque eles não aceitavam a autoridade de Jesus e nem aceitavam Jesus como Filho de Deus. E essa frase de Jesus, ela devia estar no quadro moldado a ouro. Ele chega e diz assim: eu sou o pão, eu sou o pão. Por causa dessa frase, os judeus contestaram a veracidade da palavra que sai do Cristo. Veja aí, capítulo 6, 41 e 42. Nesse parágrafo bíblico, Jesus é confrontado porque eles dizem para Jesus a seguinte frase: ele está dizendo que é pão, e além de dizer que é pão, ele disse desceu do céu. E os judeus então começam a confrontar Jesus: pão, desceu do céu. Nós conhecemos o pai dele, a mãe dele, conhecemos onde nasceu, conhecemos aonde ele cresceu, sabemos aonde ele vem. E ele agora diz que eu sou o pão do céu. E nesse confronto, nesse parágrafo bíblico, Jesus se diz ser o alimento da vida. Jesus se coloca como o único alimento para a alma. E a classificação é que ele diz: eu sou o pão que desceu do céu. E os judeus e os contemporâneos de Jesus e até mesmo os seus seguidores também não aceitaram tal frase. Por favor, verso de número 60. Observe que eles também não aceitaram. E muito por seus discípulos, quando ouviram isso, disseram: tudo é esse? Tudo é esse? Quem pode ouvir? Esse menino é judeu, filho de uma judia, roupa de judeu, estilo de judeu, parece de um judeu, nascido aqui entre nós, e agora o discurso dele é que ele não é daqui, é do céu. Ele vem dizer agora que ele é do céu. Verso de número 62. Sabendo por Jesus em si mesmo agora poder manifestado em revelação divina, que
Porque ele agora diz: eu sou o alimento real, eu sou o alimento da vida. Então, muitos dos seus seguidores já não seguiam mais a ele, porque o discurso foi muito pesado. Veja o verso 32, por favor. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Quem vos dá o pão do céu é o meu Pai. É Ele que dá o verdadeiro pão do céu. Jesus, então, agora vai lá no antigo, vai lá no deserto, porque até mesmo os salmistas, alguns cantaram os seus salmodiados dizendo que Deus deu o pão do céu. Jesus confronta ele dizendo: não foi, Moisés. Vossos pais não comeram o pão do céu, comeram maná, porque essa declaração que meu pai fazia cair, ele fazia o pão e comia o bolo, mas não é o pão do céu. Mas eu sou o pão do céu. Eu sou o verdadeiro alimento. Verso 58, por favor. Esse é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Jesus confronta eles dizendo: eles todos morreram. Quem come esse pão que eu dou, aleluia, viverá para sempre, porque o pão do céu é a minha carne que será partida para salvar este mundo. Então Jesus, ele é categórico, afirmativo. Ele não deixa sombra de dúvida. Ele abre o leque para todos, abre a cortina e diz: sou eu. Eu sou o pão vivo. Sou eu que sou a vida. Sou eu que sou a porta. Sou eu que sou o caminho. Sou eu que sou a solução. Sou eu que sou o perdão. Sou eu que perdoo o pecado. Sou eu que cura as vossas enfermidades. Sou eu o Cordeiro de Deus. Sou eu a videira e abre o leque e não deixa nada. Todos os seguidores de Jesus não têm dúvida acerca de quem ele é, porque até então alguns dos seguidores dele não conheciam. Veja aí, capítulo 6, de 1 a 13, se não pode lembrar. De 1 a 15. Capítulo 6, de 1 a 15. Ei, pão e peixe ele multiplica. Do 16 ao 21, ele anda sobre as águas. E os seus seguidores, e os seus discípulos, e aquelas pessoas que ali estavam, viram esses sinais e não entenderam nada. Por favor, verso 26. Não entenderam nada. Quem sabe essa geração também ainda não entendeu quem é Jesus. Jesus não é um mito. Jesus não é história mitológica. Jesus não é um conto de fada. Jesus não é uma criação do Grego Romano e companhia. Jesus não é uma criação do céu medievais ou dos céus atuais. Ele é a vida da alma. Ele é o Senhor da vida. No capítulo 6, verso número 26, observe que Jesus diz assim: na verdade vos digo, quem buscai não pelos sinais que ele diz. Vocês viram os sinais, mas não entenderam nada. Vocês estão atrás de mim só pelo pão que vocês se alimentaram. Eu sou perguntando. E o vosso luxo ficou saciado. Vocês estão cheios. E assim vocês estão atrás de mim. Mas eu queria que vocês não viessem para mim pelo pão que vocês comeram.
multiplico o pouco em muito, porque eu abro porta onde não tem porta, e eu faço caminho aonde não tem caminho. Eu quero que você se conheça pelo que eu sou. A geração do século XXI, do lado esquerdo de nossas casas, de nossos apartamentos, do sobrado, muitos ainda não experimentaram quem é Jesus. Então ele diz: olha, eu quero que vocês entendam e creiais em quem eu sou. Preciso que você entenda que eu não sou uma história de carro-cheio. Eu não sou um conto ligeiro. Eu sou a razão da sua vida. Eu sou a cura da sua alma. Eu sou a força de cada um daquele aqui esta noite. Eu sou. Jesus declara que Ele é. E foi isso que perturbou o judaísmo, perturbou os da lei e perturbou os seguidores. Porque imagina olhar para um jovem de 33 anos, ali seu mundo, 30 anos, 3 anos de trabalho, e o menino sai pela rua dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Enquanto o menino ele diz: quem de mim se alimenta nunca mais morrerá. Ele encontra ele, quem bebe a água que eu der nunca mais terá sede. A mente daqueles que ali estão começa a ficar confusa. Por quê? Toca nele, carne e osso. Olha para ele, um jovem judeu, mas que ele ser a única saída para a alma. A única. Então ele diz essa frase: eu sou o pão da vida. Jesus usa essa frase, e o que me chama a atenção é que Jesus é um grande nutrólogo. Não tem um doutor melhor do que Jesus na área da alimentação. Jesus é um grande nutricionista. Ele disse: é bom e disse: é água. Então ele disse: eu alimento. E quando eles dizem isso, as pessoas então olham para ele e dizem: se tu é o alimento e se tu é o pão, qual o efeito que tu causa em nós se nós cremos em ti? Qual o efeito? Abra a Bíblia. Verso 51. Vamos começar pelo 50. Qual o efeito que acontece para aqueles que acreditam em Jesus? Você vai tocar no pão e no vinho, cálice, e vai dizer algo para o mundo e para você mesmo. Quando tomar o cálice e do pão, sabe o que você está dizendo? Jesus vive. Jesus vive. Jesus vive. Jesus vive. E você vai dizer a todos que você crê nele por causa disso. Olha o que ele diz: esse é o pão que desceu do céu. Para que o que dele comer. Eu não sou de fazer isso na eremita, mas olha para cá do Senhor. Olha, você não morre mais do que o amor dele. Irmão, eu fico triste quando eu vejo um culto solene desse e alguém ainda está com a cara de tristeza, mas já está pensando no amanhã. Ei, o teu amanhã é Jesus. O teu hoje é Jesus. O teu nome foi Jesus e é Jesus para sempre. Não morre. Eu estou falando literal. Quem disse essas palavras é o Senhor da vida. Quem come deste pão não morre. Foi isso que os judeus ficaram contestando ele. Peraí, os nossos pais disseram: comeu e morreu. E tu está dizendo que come de ti não morre? Não morre. Não morre. Não morre. Não morre. Não morre. Não morre. A morte é detida pelo poder da crença em Jesus. Diga comigo: a morte é detida
Nós estamos aqui. Uma vez que você aceitou Jesus, acabou-se. Não existe medo da morte. O nosso antigo inicial vem morte, porque nós já temos a vida. Então Jesus, ele chega dizendo para eles: primeiro efeito do pão que desceu do céu, quem come este pão não morre. Segundo efeito, verso de número 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá. Quando você tomar o cálice e tomar o pão, pelo amor de Deus, isso é crença. É por isso que nós vamos usar essa águas para ser participantes desse culto solene, porque todas as vezes que estamos tomando deste pão e comendo esse cálice, nós estamos fazendo um lembrete ao mundo. Qual é o lembrete? O que ele pediu. Jesus não pediu nada difícil aos seus seguidores, só pediu uma frase: todas as vezes que fizer isso, faça memória. Você vai, todas as vezes que você tomar, é memória de mim. E qual é a memória? Sofreu, padeceu, morreu, mas ressuscitou. E o que mais? E vai voltar. A promessa dele é real. Então, em primeiro lugar, não morre. Segundo, qual é o efeito da alimentação chamada Jesus? É viver para sempre. Eu vejo esse menino aqui, ó. Eu olho para quem gosta de massa. Eu conheço pessoas que gostam de massa, porque eu conheço muito a alimentação, estudo. Então, cada um tem um efeito. Quem gosta de macarrão, a gente vê pelo rosto. Quem gosta de feijoada, a gente vê pelo rosto. Quem gosta de bolo, a gente vê pelo rosto. Porque o alimento tem efeito. Cada alimento tem um efeito. Quem gosta de fruta tem um efeito. Todo alimento causa efeito no nosso corpo. A gente está vendo aqui. E pode observar que toda pessoa forte é rica. Que disse para mim, como psicólogo, toda pessoa tem gordinha porque tem muito dinheiro, né, cara? Todo gordinho é rico. Eu estou vendo muita gente rica. Glória a Deus. Então, Jesus disse assim: quando você me experimentar, porque quando é que a gente experimenta Jesus? Porque ele na palavra dele, quando você crer, você está experimentando o pão. Verso 53, por favor. Primeiro, não morre. Segundo, vive para sempre. 53. Jesus, pois, lhe disse: na verdade eu digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Alguém pensa que o crente não tem vida, mas o crente tem vida. Eu prego na Praça da Sé, entra no YouTube, se você entrar aí me pregando, muitas vezes sozinho gritando na Sé, local de jeito que eu vi, mas sozinho, porque eu saio do Belém e vou pregar assim. E muitas vezes as pessoas passam lá e dizem: louco, doido, o que é que você tem que fazer na rua? O lugar de pregar é na igreja, tu não vai lá, por isso eu venho aqui, porque eu quero que você encontre Jesus. Eu quero que você venha saborear esse pão, esse alimento. Porque quem tem Jesus tem vida em si mesmo. Pois Jesus diz: quem tem vida em si mesmo tem a pessoa de Jesus na sua vida. É o efeito do alimento chamado Jesus. Ele não é uma coisa, nem isso. Ele é a paz da nossa alma. Ele é o encontro real com Deus. Ele é o milagre da vida. Ele é o Criador da vida. Ele é o Criador deste universo. Tudo foi criado por Ele, para Ele e sem Ele nada visível e invisível existiria. Ele é a força da alma. Verso número 56. Olha o efeito do pão chamado Jesus, o 56 diz assim: quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e
E eu se chama comunhão. No momento que você se entregou para Jesus, agora você tem comunhão com Ele e Ele com você. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece e eu permaneço. Por isso que ter Jesus é ter uma vida gloriosa em Deus, porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Então essa comunhão do partir do pão, do beber do cálice, eu estou dizendo que eu estou arraigado em Jesus, e Jesus sabe, arraigado em mim. Eu estou dizendo que eu gosto da comunhão com Deus, porque Deus habita em mim em espírito. Que segredo maravilhoso! Deus habita em mim em espírito, porque eu estou em comunhão com Ele e Ele comigo. A paz que eu gosto está nele. É por isso que eu sou feliz, ou mais do que feliz, porque eu me encontrei com Ele. Verso número 57. Isso me deixa tão poderosamente feliz. Diz assim: assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Escute, assim como o Pai que me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, viverá. Eu sinto algo aqui nessa situação. Eu sinto a vida de Cristo, Senhor. Aleluia, Ele vive em mim, Ele vive em você, Ele vive em nós. Eu sinto algo especial. Ele não é uma história contada para alguém dormir, ele é a verdade. Ele vem com você de pé, de bicicleta, de carro, você vem caminhando, ele vem com você. Você vai voltar, ele vai voltar com você. Vai para um lado, ele vai estar com todos ao mesmo tempo. Ele vive em nós. E nós ficamos, vamos viver nele para toda a eternidade. Nele respiramos, nele nos movemos, nele caminhamos, nele existimos. Ele é a doce vida. Ele é o pão da vida. Levante a sua cabeça nessa terra. Você é mais do que vencedora. Você é mais do que vencedor. Por favor, se alegre dia após dia, até Ele voltar para Ele abrir em você. Ele vive em você. Ele é a cura total da nossa alma. Jesus é tão lindo, tão belo, que cada um aqui já teve essa experiência, creio eu. Você entra no avião, não está de gravata, não está de terno, uma roupa normal, uma camisa polo, e você senta naquele avião lotado de pessoas. A aeromoça vai passando de um pouco, antigamente, a azul, a Gol, a TAM, ainda dava mais alimento, agora não dá mais nada, tem que pagar. Mas quando ela era de graça, ela vai passando, entregando para todo mundo. Quando chega em você, ela diz: irmão, irmã, você deseja? Você nunca foi visto por ela, mas por causa de Jesus, Ele brilha em você, Ele está vivo em você, Ele vê Cristo. Deus te abençoe. Continue firme com Jesus. Tome o pão do vinho com felicidade. Muitos aqui vão chorar quando tomar, mas de alegria, porque Ele vive. Porque